Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter, Chá, Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, o pessoal pode dar o like, compartilhar, os shorts e aqui os canais parceiros, dentre eles o Peter. Tem também aqui no YouTube, né, o Valeu, também aqui o Pix, qualquer valor, a gente agradece bastante. Então, o pessoal pode contribuir e ajudar o canal. E agora vejam a mensagem do governo. Do oeste ao litoral, levante os olhos para ver nossa Santa Catarina, só melhora pra você. Nossa Santa Catarina, só melhora pra você. Com o trabalho do governo e a força de todos os catarinenses, Santa Catarina só melhora pra você. E aqui nós temos também Clima.terra, grupo VIP, onde a pessoa clica aqui e vai ter as informações, o que a gente faz no grupo, o grupo do Brasil, o grupo do Sul, a parte de cadastro, pagamentos, enfim, como a gente faz no grupo. É só vir aqui, clicar e pronto. Então, Clima.terra, grupo VIP. E vamos aqui aos abraços. Um abraço aqui no Cariri Cearense. Quem manda é Pedro Paulo Costa Souza. Abraço para José da Penha, Rio Grande do Norte. Daudete Soares. Aqui. Um abraço para a cidade central, Bahia, Humberto. Manda um abraço para Gildo Dias, prefeito de Saíra, Pernambuco, Terra da Laranja. E deu. E vamos aqui, ó, o Nino 3 e 4 está em quase 1.3 negativo, uma laninha bem forte. E já está nesse patamar de laninha desde o final de agosto para cá. Ó. Agora ele intensificou. O Nino 1 e 2 está negativo, 0,6, o Nino 3 está com 0,8 e o Nino 4 com 0,8, 0,9. E aqui está o desenho da laninha, praticamente uma laninha clássica. E aqui a projeção. Está indicando entre janeiro, fevereiro e março, está sinalizando a laninha, uma laninha moderada forte aqui atuando, não mudou praticamente nada em relação à semana passada. Aqui também na costa do Brasil, pequeníssimas mudanças, sem nada. Nessa situação, no nosso auge do verão, a chuva vai ficando cada vez melhor aqui nessa parte norte do Brasil, do Nordeste. O leste está no período seco, mas de vez em quando vai ter alguma chuva. O Mato Piba vai ter uma melhora agora, a região norte também a chuva vai ganhando corpo. A área aqui de Irecê, tudo indica, vai ter um período bom agora entre janeiro e começo de fevereiro. Sempre tem alguma irregularidade de chuva, mas não deve ser tão acentuada. De maneira geral, a pré-temporada de chuva ali no Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantim, Paraíba, já está indicando que vai ser boa. Então, peço até arriscar algum plantio, mas com cautela e escalonando também. Quando chegar ali final de fevereiro para frente, a chuva começa a engrenar. Aqui no sul, a irregularidade grande da chuva, na Argentina, principalmente Uruguai, sul do Paraguai e centro-oeste do Rio Grande do Sul. Esse mês de janeiro já não vai ser muito bom. Pode ser que comece a acender um sinal amarelo para perda de potencial. Na área central do Brasil, entre a região centro-oeste e sudeste para o pessoal que fica me enchendo a paciência, inclui São Paulo, Espírito Santo, Minas e Rio. Então não precisa falar todos eles. O sudeste, como um todo, vai ter chuva bem significativa. Nas serras do Rio, nas serras do Espírito Santo, nas serras de Minas e também parte de São Paulo, tem que ficar mais atento com a chuvarada. Principalmente agora, que nós vamos ter um episódio grande de chuva que vai pegar os 3 estados, principalmente Minas, e sul do Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde pode ter problemas com excesso de chuva e problemas grandes em relação aos danos que a chuva pode provocar. Também vai pegar Goiás, Mato Grosso e norte e leste do Mato Grosso do Sul. O sul do Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná, um pouco mais de regularidade na chuva, e o sul de São Paulo também, mas sem comprometer. O Nordeste vai ter uma situação boa durante esse período de verão. O Mato Piba tem chuva com um ou outro veranico no meio. Então um pouquinho de atenção. Vai facilitar para quando estiver na colheita, mas os próximos 15, 20 dias vão ser de muita água nessas áreas. E a chuva começa a aparecer com mais frequência na região de Irecê e começa a melhorar também na região ali do Cisal. E a área da Cealba não é normal chover agora, então uma outra chuva perdida. Vai melhorando a chuva no sertão de Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, vai começando a melhorar. Agora nos próximos dias vai ter um VCAM posicionado aqui, que vai ajudar a jogar a umidade nessa faixa aqui do Nordeste. É possível que a gente venha ter
alguns episódios de chuva bem mais do que os modelos estão dando. Quando chega aqui entre fevereiro e abril, continua a laninha, perdeu um pouquinho, antes estava um pouquinho mais esticada aqui, mas é uma laninha moderada forte. Fora isso, continua a mesma situação, o Atlântico deve aquecer, favorecendo, principalmente aqui nessa parte do litoral do Nordeste, aqui também, a Zecite deve descer um pouquinho mais, e aqui vamos ter uma situação boa, uma quadra chuvosa boa, entre fevereiro, março, abril e junho, aqui entre o Maranhão, Piauí, Ceará, o Elefantinha, Paraíba, Pernambuco, o Matopiba também vai ter uma situação boa, com uma certa irregularidade, o Maranhão também que está começando a precisar de chuva, vai começar a ter um arranque bom da chuva agora, talvez no finalzinho de dezembro, meados de janeiro, o pessoal que planta soja, um pouquinho mais de paciência, mas logo vai começar a permitir, talvez até atrapalhe. No Sudeste continua com chuva, um ou outro período de veranico curto, 7, 10, 12, 15 dias até possível, e é bem-vindo, porque vai ser um período com muita chuva agora. Aqui na parte do centro-sul do Brasil, a irregularidade da chuva melhora um pouquinho no final de janeiro, fevereiro, mas ainda continua abaixo da média. A Argentina preocupa mais, a safra da Argentina pode perder potencial em função da estiagem. Não é tão grave quanto 2022, mas vai preocupar os argentinos. Norte do Brasil vai ganhando corpo a chuva e deve esticar a estação chuvosa por causa da laninha, e também o Atlântico aqui que vai ajudar. O centro-oeste aqui nesse período nós já estamos entrando no período seco, março, abril, a estação seca começa a reduzir a chuva aqui, que é o normal, talvez um pouco mais cedo ou na média, por aí. Então, não atrasar o plantio do milho safrinha é fundamental que mantenha bem no calendário, até porque em função da laninha nós vamos ter a entrada de massas de ar frio com mais força mais cedo. Aqui na Serra Catarinense eu não duvido que não tenha geada durante o verão, seja agora ainda em dezembro, pequena possibilidade, janeiro ou fevereiro, que é normal, mas sem consequência muito grande. Agora, final de março até final de abril já pode ter, em áreas que estão a 800, 1.000 metros de altitude do sul do Paraná para baixo, já começa a ter algum risco nas áreas de baixadas e vales. Então, quem gosta de plantar soja, feijão ou milho para forragem, procurem fazer com que ele chegue na segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio, numa situação menos delicada possível, que pode ter algum risco de ter alguma geada um pouco mais danosa. Pessoal de Palmas que gosta de plantar o feijão tarde, pessoal de Clevelândia, Pato Branco, Oeste Catarinense, algumas áreas do Rio Grande do Sul, fujam das baixadas, porque não é só geada, é o frio em si, que as noites ficam mais frias, com mais frequência, e isso facilita a doença, principalmente a antracnose. Também a soja, o pessoal gosta de fazer a segunda safrinha, cuidado, evitem as baixadas, procurem plantar o mais cedo possível para que já chegue com grão duro na segunda parte de abril. E aí o milho safrinha, obviamente, entre a segunda quinzena segunda quinzena de maio para frente, já começa a ter chance de geada nessas áreas aqui. A Argentina também pode ter alguma geada entre março e começo de abril, em algumas áreas ali de Santa Fé, Córdoba, Buenos Aires, Entre Rios. E mais finalzinho de abril, maio, mais ao norte. Paraguai também, alguma chance de geada aqui a partir de final de maio, junho, que possa trazer algum problema. Seja para o trigo, que por acaso o pessoal tiver numa fase mais delicada, o trigo ali no Paraguai pode ter algum problema com geada ali no mês de julho, agosto. Então é bom o pessoal também escalonar dentro do que for possível o trigo. Então aqui no sul fica mais seco, fica mais irregular a chuva. Aqui no centro-oeste e sudeste a chuva começa a reduzir a partir de abril, mas já tem uma boa chuva antes. No nordeste a quadra chuvosa fica boa, o Atlântico vai ajudar nesse sentido, então vai ter uma situação boa de chuva. E aqui no leste a estação chuvosa pode começar mais cedo e vir com mais intensidade. No Matopiba a chuva vai também terminando mais ou menos dentro do período. Quando chega março, abril, maio, junho, ou seja, de final do verão até o meio do inverno, nós ainda estamos com uma laninha significativa entre o final do verão, outono, começo do inverno, o Atlântico ajudando. Então nessa situação aqui, a quadra chuvosa vai ser boa aqui no Nordeste, pegando ali a Paraíba, Pernambuco, talvez já tenha uma boa recarga nos açudes, até os açudes grandes. Então uma situação boa para a agricultura, uma situação boa em termos de chuva aqui em toda essa parte do Nordeste. Aqui está no período seco normal, uma outra chuva. A região oeste da Bahia, a chuva começa aos pouquinhos a enfraquecer ali a partir
de final de março, abril para frente, e aqui já começou a se instalar o período mais seco de abril para frente. No sul, irregularidade, aqui estica a estação chuvosa. Quando chega abril, maio, junho, nós praticamente já entramos no período seco no Brasil Central. Ainda tem laninha, aqui continua favorecendo o Nordeste, o Sul bem irregular, o Sudeste e o Centro-Oeste, uma situação já entrando naquele clima normal de tempo seco. Ainda alguma chuva em abril, uma outra frente passando, trazendo alguma chuva em maio, mais esporádica, e de junho para frente já o período normal de tempo seco. Na temperatura está indicando um verão mais suave em grande parte do Brasil, comparando com o ano passado, retrasado, um verão parecido com o 2022, alguns dias de frio, vários dias agradáveis, um outro dia de calor sim. O calor pode ser mais forte aqui, ó, nessa parte da Argentina, extremo oeste do Rio Grande do Sul, Paraguai. Nessa área aqui tem um potencial maior para ondas de calor um pouco mais intensas e prolongadas agora entre janeiro ou fevereiro. No sul, a chance de ondas de calor é pequena, talvez uma a gente tenha durante o verão. Quem sabe ou no começo de janeiro aqui na parte extremo oeste do Rio Grande do Sul ou mais em fevereiro. Acho difícil que passe sem pelo menos um período de calor mais forte. Se for lá para fevereiro, março é ruim porque já não ajuda o pessoal do eletrodoméstico. A melhor coisa é que tivesse um calor forte no final de dezembro e início de janeiro, que por enquanto não está indicando. Esse setor pode ter uma venda igual ou menor do que um ano normal, comparando com o ano passado, abaixo. Setor de roupa, mesma situação, o pessoal tem que ser inteligente. Esfriou, aproveitem para vender alguma coisa de meia estação. Esquentou, mudem de novo, vão ter que ter mais agilidade nesse sentido. E as doenças também, doenças de verão, uma pressão um pouco menor, mas vão aparecer, e as doenças de clima mais ameno também, ferrugem, antracnose, mofo, controla um pouco mais a mosca da fruta. Por enquanto ela está bem calma aqui na nossa região. Só para o pessoal ter uma ideia, hoje nós estamos com o segundo mês de dezembro mais frio em 40 anos. Só perde para 2005 e 84. Então realmente está bem fresquinho e vai continuar assim pelo visto até o final do mês. O pessoal de parques aquáticos, o primeiro mês do verão, que é dezembro, já se foi. Então tem ainda janeiro e fevereiro que pode ser que ajude um pouco. Então vem nesse sentido aqui, a chuva está começando até a enfraquecer aqui no norte, entrando no período seco. Aqui já vai estar no período seco. O Nordeste vai numa situação boa, aonde é para chover, chove com uma certa intensidade, pouco de irregularidade. Aonde é para entrar o período seco, quando começa a secar. A região de Irecê tem um mês de janeiro e fevereiro com uma certa ajuda, mas vai ser um ano um pouco difícil, muitos já perderam, escalone sempre o plantio. E aqui na citricultura, alguma chuva perdida, melhorando a partir do início da estação chuvosa ali em abril, maio, começa. A Salvador também, essa região aqui pode ter problemas com chuva mais excessiva no final final do outono para frente. E aqui, ó, inverno, do começo do inverno até o final do inverno, ou seja, de maio a agosto, temos laninha na primeira parte do inverno e um neutro frio, uma laninha bem fraca no auge do inverno. E o Atlântico continua sem muita posição, até esfriando aqui, ó, no nosso litoral, ele dá até uma esfriada aqui em frente ao litoral da região sul e sudeste. Então, tudo indica que vamos ter um inverno bom, muito diferente dos últimos dois. O frio chega com mais intensidade cedo, isso pode ajudar no comércio do frio eletrodoméstico, e teremos pulsos de frio forte e alguns intervalos de calor também. Mas tudo indica que teremos um inverno mais frio que os últimos dois. Talvez fique na média ou até abaixo da média, a 1 ou 2 episódios de frio mais acentuado, isso deve ter. E um risco maior de geada no milho safrinha, por isso que não atrasem o plantio. Não façam com que o milho chegue na segunda quinzena de junho ou mês de julho ainda suscetível a dano. Isso no Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul de São Paulo. Em julho pode ter em final de junho e julho até pode ter alguma geada no sul do Mato Grosso, Goiás também até um pouco antes, pequena chance final de maio e junho, mais para junho e julho, e São Paulo e região sudeste também. O café segue o risco normal de geada entre junho, julho e agosto, talvez com 1 ou 2 ondas de frio mais intensas. Então vamos ter um inverno mais marcante esse ano, quer dizer, o ano que vem, em relação aos dois últimos. E mantém aqui, ó, não tem nenhuma perspectiva de El Ninho para o ano que vem. A laninha pode esticar pelo menos até março ou abril, com uma laninha ou neutro frio, até maio aqui ainda tem um pouquinho. Aqui vai ficando aqui, ó, de junho, julho, agosto, setembro, mais neutro. Antes tinha água quente, sumiu. De vez em quando aparece uma mancha de água fria. E aqui, ó, o último trimestre, julho, agosto, setembro,
ainda tem vestígios de um neutro bem frio e vai manter assim. Então, pelo menos até setembro, outubro, El Niño não tem. Ou Laninha ou neutro frio no segundo semestre de 2025. Para o setor elétrico está indicando um ano excelente. Vamos ter uma chuva boa agora em dezembro, em janeiro, fevereiro, provavelmente março, começando a vir o período mais seco a partir de abril. O norte também deve ter, provavelmente as hidrelétricas do norte terão uma recarga excelente com sobra de água quando chegar ali final de fevereiro para frente. Então, diferente do ano passado, esse ano o setor elétrico terá uma recarga boa, uma situação muito boa de água para a entrada do período seco normal. E como o ano que vem não está indicando El Niño, provavelmente a temporada de chuva deve chegar próxima do normal, um pouco cedo, um pouquinho tarde, mas mais ou menos dentro do normal. E vamos ter um consumo talvez maior de energia em função do frio durante o próximo inverno. Então, resumo, cuidado com o plantio do milho safrinha, seguir a risco o calendário, escalonamento do plantio no Nordeste, de maneira geral, a quadra chuvosa, o período chuvoso na maior parte do Nordeste vai ser bom, vai ter sempre um ou outro azarado que vai ter problema de falta de chuva e alguns com excesso de chuva. Revisem seus açudes, se estão limpos, se dá para aprofundar, se o canal extravasador está ok, para que evitem qualquer emergência. Pode muito bem, daqui a pouco, dar uns episódios de chuva bem mais do que a gente está imaginando e trazer algum transtorno. Se eu não me engano, ontem, acho que foi Barbacena, a previsão era de 20, 30 milímetros, choveu 130, 140. Isso vai acontecer muitas vezes em várias cidades do Nordeste. Então, cuidado aí para não ter nenhum problema. Tentem manter os açudes, os barreiros em dia, ver se a tua estrutura está boa, para evitar qualquer problema mais lá na frente. Então, daqui a pouco dá uma temporada boa de chuva e tu perde o teu açude por uma besteira qualquer, aí tu fica sem água no período seco. Para pastagem vai ser bom. De maneira geral, boa parte do Nordeste vai ter uma situação boa. E o Centro-Oeste e o Sudeste também, na hora do grosso da colheita do milho, provavelmente o clima vai estar ajudando. E no Sul, um pouco de atenção, principalmente o Rio Grande do Sul. E voltamos na segunda-feira. Um abraço para todo mundo, da Climatea, Ronaldo Coutinho.